Olá, gente. Estamos aqui na casa do professor Jackson e a gente vai falar sobre a história de Santa Rita. Quando começou a colonização de Santa Rita? Sim, meu querido. Então, a colonização de Santa Rita ela começou exatamente no dia 23 de dezembro de 1586. Quando Martim Leitão, ouvidor-mor de Pernambuco e capitão-mor da Paraíba, porque a Paraíba foi criada em 1574, mas só mesmo a colonização aconteceu a partir do pacto que teve entre Tabajaras e portugueses. Isso foi no ano de 1585, né, que veio exatamente a conquista da Paraíba. Então, nesse período, um ano depois, né, exatamente em 23 de dezembro, é quando Martim Leitão passa por aqui, por essa região que é hoje Santa Rita, né, e resolve criar o primeiro engenho da Paraíba, chamado Engenho del Rei, engenho do rei de Portugal, porque a capitania era real, a capitania do rei, né, de Portugal. Então, nessa região, ele percebendo que o território era bom em massapê, que é o barro, né, para o plantio de cana-de-açúcar, que era exatamente a Paraíba cresce, surge como uma forma de extensão de Pernambuco. Então, a partir daí, ele mandou plantar a cana-de-açúcar, fazer o primeiro engenho da Paraíba, o Engenho del Rei, movido pelas águas do rio Tibiri, que é a água do Rio do Açude, né? Então, Rio Preto, que hoje todo mundo chama de Rio Preto. Então, ali naquela localidade onde hoje é Tibiri Fábrica, ele então construiu o primeiro engenho da Paraíba e seguiu com a expedição para acabar, exterminar com os indígenas daqui, que eram os Potiguara. Segue com a expedição, né, Martim Leitão, para a atual Serra da Raiz, no passado era chamada Serra de Copaúba, para exterminar os índios daqui, dessa região. Então, Santa Rita ela surge, né, exatamente em 1586. Aí ele volta em 20 de janeiro de 1587, tá? E resolve, aí já tem o engenho construído e uma fortaleza, certo? De pau a pique, em torno de 1,10 m de largura. Ela não era tão resistente assim, porque era de pau a pique, é aquilo que a gente chama de taipa, né? Então ele dá o nome do forte de São Sebastião. E, consequentemente, a capela também foi chamada de São Sebastião, né? Mas o engenho era engenho Tibiri. E onde começou a construir essa cidade de Santa Rita? Então, a Santa Rita tem um diferencial, certo? Ela é diferente de outras cidades que surge do centro urbano, né? da zona urbana para a zona rural. Santa Rita foi ao contrário. Como ela surgiu como núcleo de povoamento, ela surge da zona rural dos engenhos para o centro. O centro vai ser construído, criado, muito tempo depois, no século XVIII. Então, a cidade surge praticamente em Tibiri, onde hoje é Tibiri Fábrica. Ela surge ali como o primeiro núcleo de povoamento, que é o Engenho Tibiri. Então, o centro é construído posteriormente, exatamente no século XVIII. E qual foi o primeiro engenho que teve em Santa Rita, que foi fundamental para o crescimento da cidade? Então, muitos engenhos foram importantes no crescimento da cidade. Mas o Engenho Tibiri é o primeiro, tá? A gente tem engenhos que foram se desenvolvendo e crescendo. Por exemplo, no século XVIII, o que nós conhecemos hoje como a usina São João, ele foi um engenho central. Ele moía a cana de outros engenhos, porque os engenhos eram pequenos, não eram tão grandes assim, quanto a gente imagina. Então eles terminavam moendo no engenho central. Ele foi muito importante para o crescimento. Agora, por exemplo, o engenho Cumbe, ele dá nome à cidade, porque a cidade passa a ser chamada de Cumbe, né, porque existia um engenho chamado Cumbe. E, consequentemente, ele é importante, porque depois um proprietário compra as terras do Cumbe, terra de Santo André e de Obim, e forma a usina Santa Rita, né, que foi extremamente importante, e é a primeira usina, né, a ser desenvolvida aqui. Santa Rita teve duas origens. Quais são as duas? São duas versões de origens, né? A gente tem a primeira versão, que acreditava que Santa Rita era uma cidade de pouso, onde as pessoas vinham para cá, passavam por aqui para ir para João Pessoa, capital na época Felipe Nossa Senhora das Neves, para vender seus produtos, gado, carne, né? Que no sertão eles criavam gado, e também o algodão, enfim.
acreditava que passava por aqui. Como Vazia Nova era uma terra alagada, uma área de mangue e tudo, então pousavam, eles paravam em Santa Rita, dormiam, né, para no dia seguinte atravessar esse mangue, passar. Então, passou a se criar a ideia de que Santa Rita tinha a sua origem nos pousos, que era ali perto do Rio Paraíba, na rua do Rio, né, ali próximo eram os pousos. Só que os pousos aconteceram posteriormente, exatamente século XVII, ou melhor, século XVIII adiante. A origem da cidade está exatamente vinculada ao engenho Piriri. Então, são núcleos de povoamento, pessoas morando naquela localidade, posteriormente em outras localidades, outros engenhos. Então a cidade não surge com os pousos, como alguns historiadores do passado acreditavam, mas sim com a origem do engenho. Qual é a vegetação nativa que tem em Santa Rita? Nós temos a Mata Atlântica, né? Aqui, na verdade, são resquícios, porque o desmatamento é muito grande dela. Então nós temos poucas reservas de Mata Atlântica. Mas Santa Rita tem uma capacidade para um ecoturismo muito grande, né? Porque a gente tem grutas, a gente tem mata, dá para fazer rapel. Então, assim, enquanto as pessoas não despertarem para o potencial turístico dessa cidade, voltado exatamente para o ecoturismo, que é uma forma de você preservar a natureza e, ao mesmo tempo, desenvolver a cidade, tá? Então, a população só tem a perder, a cidade só tem a perder. Mas nós temos apenas resquícios de Mata Atlântica, ou seja, são reservas protegidas, né? Mas mesmo assim o plantio de cana-de-açúcar aos poucos vai adentrando, vai destruindo essa reserva. E como gera a economia de Santa Rita de antes até o dia de hoje? Então, a economia de Santa Rita, no primeiro instante da colonização, era o plantio de cana-de-açúcar, porque era aquilo que Portugal permitia aqui, né? Então, durante um bom tempo, a produção de cana-de-açúcar, por isso que ela é conhecida até hoje como terra de usineiro, terra dos engenhos, da usina, né? Então, mas hoje entra uma diversidade de plantios, de cana, de abacaxi, né? E tem vários outros produtos que são plantados aqui em Santa Rita. Santa Rita já chegou a ter uma produção de abacaxi maior do que Sapé, que é conhecido como a terra do abacaxi. Mas a gente também tem a indústria aqui, né? Tanto de sapatos, de roupa, quer dizer, são fábricas que na verdade movem a economia de Santa Rita. E teve um período também de grande crescimento da cidade, foi o período que a fábrica Tibiri se instalou aqui no século XIX, que a gente teve uma vinda muito grande de pessoas para Santa Rita, que é a partir daí que cresce o bairro popular. Foi com os imigrantes também que chegaram? Não podemos dizer assim imigrantes, mas na verdade são migrantes, pessoas que estavam vindo do sertão, pessoas que estavam vindo de outras localidades, da minha família mesmo, é uma delas que vieram para cá, para Santa Rita, a partir da fábrica Tibiri, né? Que é a fábrica de tecidos paraibanos, a CTP. Então eles vieram para cá para trabalhar aqui, porque era fácil você conseguir trabalho aqui. Então, a fábrica, tanto essa fábrica Tibiri como a fábrica de Rio Tinto, elas desenvolveram essas cidades, elas cresceram nessas cidades. Então, durante o século XX, a gente tem esse crescimento, esse aumento populacional da cidade nesse período. Na sua opinião, como santarritense, qual seria a oportunidade melhor para crescer, gerar mais economia e etc? Então, porque crescimento é diferente de desenvolvimento, né? Por exemplo, na cidade de Santa Rita ela cresceu muito. Eu até brinco de que ela inchou, né? Porque ela não tem capacidade, por exemplo, para suportar tanta gente, não territorialmente. Territorialmente ela é a terceira maior do estado. Eu falo pela questão de economia, né? Por exemplo, quando você pensa numa cidade, seja um gestor, seja um urbanista, ele vai pensar em todos os níveis da vida humana, né? Inclusive a economia. Por exemplo, de que adianta eu lotear, dar terra para um pessoal que não é daqui, que são migrantes, que são pessoas que chegam aqui, se não tem trabalho suficiente para toda essa população? Quer dizer, eu termino conseguindo formar os alicerces que me seguram no poder, que é a doação de terra, né? Porque quem recebe uma casa fica feliz por isso,
Mas em compensação eu não dou a infraestrutura, eu não dou a capacidade dessa pessoa de se desenvolver, de trabalhar na cidade. Então realmente a gente tem essa dificuldade, porque Santa Rita cresceu muito, mas não se desenvolveu o suficiente para o número de habitantes, né? Então assim, infelizmente tem que ser algo planejado, né? Porque infelizmente a política ela é imediatista, ela tem que resolver os problemas de imediato e nunca pensa a longo prazo, até porque 4 anos é pouco para tantos problemas serem resolvidos. Obrigado, professor Ceares, pela participação. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado.